João Paulo II foi um dos papas mais influentes do século XX e o seu pontificado, um dos mais longos da história. Nunca antes um pontífice chegou tão longe para estar tão próximo dos seus fiéis. Mas o caminho não foi fácil. João Paulo II, no Biography Channel. Química sexual é ainda ficar excitada quando o nosso marido de 22 anos entra em casa todas as noites. O cheiro é o mais importante fator para despertar a resposta sexual no sexo oposto. É uma sensação interior, qualquer coisa que nos mexe com a alma e nos faz dizer: tenho uma ligação qualquer com esta pessoa. Entre os 5 e os 8 anos, começamos de forma inconsciente a construir uma lista das características que procuramos num parceiro. Se pensa que conhece as regras do jogo do amor, reconsidere. A ciência está a reescrever o livro do amor. Já a seguir, em Crónicas de Amor. Crónicas de Amor. Química sexual. Bem-vindos às Crónicas de Amor. Eu sou o John Corbett. Duas pessoas encontram-se e apaixonam-se. Como é que isso acontece? A ciência do amor está ainda na sua infância, mas se os investigadores têm razão, o romance pode ser mais do que uma simples resposta emocional. Será o amor um estado de espírito psicologicamente alterado? Ou mesmo uma reação química? Estes e outros mistérios pertencem ao domínio da química sexual. Mensagem dentro de um corpo. Now, what about you? You planning a trip or? Actually, I've been working so hard. Laura Salinas, tal como milhões de outras pessoas, anda à procura de uma alma gêmea. Laura tem 26 anos e é investigadora. A sua amiga, Carol Lefkowitz, tem 33 anos e trabalha no ramo imobiliário. Ambas são solteiras. Esta noite vão sair e têm esperança de conhecer a tal pessoa especial. Normalmente não gosto de loiros, mas ele é louro. Eu também sou assim. É, homens de cabelo escuro, sempre. Por que razão é a busca do amor uma parte tão importante das nossas vidas? É simples, por causa da perpetuação da espécie. O amor é o catalisador do acasalamento, com vista a conservar o nosso ADN individual na bolsa dos genes humanos. O jogo do acasalamento é de todos o mais importante, porque se você tiver 4 filhos e eu não tiver nenhum, você continuará a viver e eu morrerei. Ou seja, o jogo do amor interessa mesmo. Este jogo, segundo os cientistas, processa-se a vários níveis, mas o primeiro é apenas superficial. Laura e Carol podem não ter essa percepção, mas aquilo que estão a fazer tem um propósito para além daquele que pensam. Ao maquilharem-se, estão a tentar integrar-se nos padrões aceitos de beleza. E isso é importante, porque para os homens, a beleza desperta algo no interior dos seus cérebros. Há muita coisa comum entre os dois sexos quando buscam um companheiro, mas existem algumas diferenças e a mais importante é o facto dos homens serem mais estimulados pela juventude e pela beleza. E há uma razão instintiva para isto. Beleza implica uma boa saúde, o que se traduz em maiores hipóteses de fertilidade. Quanto mais fértil for a mulher, mais provável os genes do homem serem transmitidos aos filhos. Os homens parecem interessar-se particularmente por uma pele luminosa, olhos brilhantes, uma personalidade alegre e um corpo saudável. Características que indiciam saúde e fertilidade. Isto é uma estratégia adaptacional, ou seja, durante milhões de anos, nas pradarias de África, os homens tinham realmente de escolher as mulheres que podiam dar-lhe bebés saudáveis. E as mulheres sabem isto. Tentam manter o cabelo saudável, a pele saudável, dão um ar mais jovial aos olhos e tudo isto para apelarem ao cérebro masculino. A beleza é algo universal. Todas as culturas são culturas de beleza. Victor Johnston passou quase 20 anos a procurar uma definição qualitativa de beleza. O seu estudo revelou que um rosto feminino belo mostra os efeitos de elevados níveis de estrogênio, a hormona da fertilidade feminina, e de pequenas quantidades de testosterona, a hormona masculina. There's the average male face. O rosto humano sofre uma transformação surpreendente à medida que os níveis de estrogênio aumentam. Torna-se belo. Destes rostos femininos, aqueles que são considerados belos são aqueles que possuem estes indícios de fertilidade.
Um maxilar inferior mais curto indica um baixo nível de testosterona e lábios carnudos indicam níveis de estrogênio mais elevados. A beleza não é de modo algum uma coisa arbitrária. Verificamos que estes rostos possuem muitas características que são consistentes não só em vários indivíduos, como em culturas diferentes. Para provar a universalidade da beleza, Johnston pediu a colaboração via internet. Milhares de pessoas de todo o mundo ajudaram-no a desenhar o rosto feminino caucasiano ideal. Achei extraordinária a consistência das pessoas no modo de ver a beleza. E o que foi que eles construíram? O rosto imaginário perfeito. Ela é muito bonita. Tem cabelo louro, sobrancelhas finas, nariz fino, lábios carnudos, boca pequena, um maxilar inferior curto e estreito. Possui todas as características de um rosto indiciador de baixo nível de testosterona e estrogénios elevados. As mesmas características que a maquilhagem de Carol e Laura tenta acentuar. Mas a maquilhagem não consegue alterar o formato de um rosto. Os investigadores descobriram que os rostos com simetria facial são considerados mais atraentes do que os rostos assimétricos. Johnston acha que a beleza simétrica é também um marcador de saúde genética. Existem várias teorias, mas a que prevalece é de que a testosterona debilita o sistema imunitário e, consequentemente, o maxilar simétrico indicaria que se possui bons genes. Mas todas as pessoas têm a sua própria interpretação de beleza. Aquilo que eu prefiro nela são os olhos. Quando olho para eles, vejo que dentro dela existe muito amor. São como diamantes. Aquilo que eu prefiro em ti são os braços. Muito obrigado. De nada. Porque são fortes e gosto de deitar a cabeça aqui com o teu braço à minha volta e sentir-me confortável e segura. Aquilo que nela me atraiu foram os lábios. Há muito poucas raparigas chinesas com lábios carnudos, como os dela. E disse logo para mim, tenho de fazer qualquer coisa. Não é apenas a beleza facial que despoleta uma reação no cérebro masculino. O tipo de corpo também é importante. Os estudos realizados mostraram que os homens preferem mulheres cujas cinturas são 30% mais estreitas do que as ancas, ou seja, um rácio de 0,7. E há uma razão biológica para tal. Mais uma vez, parece estar relacionado com a fertilidade. As mulheres com um rácio de 0,7 entre a cintura e as ancas parecem ser mais férteis do que aquelas que têm 0,8 ou 0,9. As características básicas que provocam a atração têm sido as mesmas desde que caminhamos eretos. Das representações egípcias de Nefertiti à estatuária grega, os sinais de beleza são consistentes. Mesmo as volumosas beldades pintadas por Rubens há 400 anos atrás apresentam o mesmo rácio de 0,7 entre a cintura e ancas. Trata-se de um sinal de fertilidade visível, que os cientistas classificam como um marcador hormonal, infalível para fazer disparar a libido masculina. Estas sensações parecem dizer-nos aquilo que é importante para a sobrevivência dos nossos genes. Temos sensações positivas quando algo é benéfico para a sobrevivência dos nossos genes e sensações negativas quando alguma coisa ameaça essa sobrevivência. E quanto ao sex appeal masculino? Bem, aos olhos da mulher, a beleza do homem não é tudo. E elevados níveis de testosterona são, quanto muito, um facto de desmotivação. Seria de pensar que as mulheres se sentissem atraídas por rostos indiciadores de elevados níveis de testosterona altamente masculinizados. Mas não parece ser esse o caso. Na verdade, elas parecem preferir rostos com maxilares inferiores mais curtos e rostos não muito masculinizados. Isto indica que pode haver uma qualidade secundária. Eles podem não ser atraentes, mas a sua capacidade para adquirir recursos para serem líderes fortes pode ser atraente para a fêmea. As mulheres tendem a interessar-se pelos recursos dos homens. Um bom emprego, uma boa educação, as suas origens, o tipo de coisas que são símbolos de estatuto social e de recursos. E é óbvio que os homens também sabem disto. Passam a vida inteira a tentar progredir no emprego. Mas sentirmos atraídos por alguém é apenas o primeiro passo do ritual de acasalamento. É preciso que esse alguém se sinta atraído por nós. O namoriscar é uma das maneiras de mostrarmos o nosso interesse e disponibilidade, mas a linguagem corporal transmite sinais muito mais intensos e é utilizada sempre que homens e mulheres estão juntos.
A primeira parte é simplesmente chamarmos a atenção para nós próprios. Homens e mulheres costumam fazê-lo de maneira diferente. Um homem entra com passos largos num bar, estabelece um território e depois tenta atrair as atenções, rindo alto, gesticulando para as pessoas que estão na sala. As mulheres também fazem isso. Caminham com saltos altos, muito ruidosos, quase esvoaçantes. Criam um território e depois tentam atrair as atenções. Os estratagemas para atrair atenções podem ser mais subtis, como, por exemplo, um simples agitar do cabelo. Há também o chamado olhar envergonhado. É um olhar em 3 partes. Começa por um esticar de pescoço, um inclinar de cabeça e depois olhar para cima. Assim, certos animais também fazem isso. Mas o sinal definitivo que diz "vem falar comigo" é feito com os olhos. Os antropólogos chamam-lhe olhar copulatório. Quando se fita uma pessoa durante 2, 3 segundos, essa pessoa tem de fazer qualquer coisa. Ou afasta o olhar e foge, ou vira-se para trás e devolve o sorriso. E este olhar copulatório é utilizado nos rituais de corte em todo o mundo. Esta noite, Laura atrai a atenção deste homem, Scott Penza, um publicitário de 34 anos. Laura faz um gesto clássico de submissão feminina em relação a Scott. Ofereceu-me a sua bebida. E quando ela o fez, isso eliminou aquilo que poderiam ser horas e horas a tentar ultrapassar a barreira do namoriscar romântico. Carol é abordada por Richard, um ator com 36 anos que permanece de pé enquanto tenta entabular uma conversa. Existem 2 posturas básicas na comunidade animal que são utilizadas na corte: olhares breves e olhares prolongados. E as fêmeas humanas costumam manter a cabeça baixa e olhar para cima numa atitude dócil. Os homens olham de cima e podem observar-se estas mesmas posturas em todo o tipo de animais. Por exemplo, a lagosta tenta empoleirar-se nas suas muitas pernas e arquear o dorso. Um pombo infla o papo para parecer importante. Segundo os peritos, depois dos sinais de atração e disponibilidade terem sido trocados, o segredo para o casamento é a facilidade de conversação. E este é um ponto muito importante na escalada, porque se o casal ultrapassar esta fase da conversa, a próxima fase é o toque. E geralmente é a mulher e não o homem quem toca primeiro. E se ele devolve o toque, é muito provável passarem para a última parte do ritual da corte: a sincronia corporal. É por esta razão que a dança é tão importante em todo o mundo. Ela é uma parte básica do ritual de acasalamento. No entanto, para as nossas solteiras, apesar da maquilhagem, das roupas cuidadosamente escolhidas, da linguagem corporal e da conversação, esta noite não houve química sexual. Ninguém disse que o jogo da corte era fácil. Poderiam as coisas correr de outra maneira com uma pequena ajuda da ciência? Vejamos de que forma os químicos podem ajudar-nos a tirar amor de dentro de um frasco. Poção do amor. Pode acontecer num instante. Os nossos olhos encontram-se pela primeira vez e, sem sequer nos apercebermos, ficamos enfeitiçados. Há um 6º sentido que surge quando emitimos uma vibração e ela nos é devolvida. Vi-a ali, ela estava com os amigos e disse para mim: "Quem é aquela rapariga? É deslumbrante." Comigo e com o Kim, olhámos um para o outro e, nesse momento, Dissemos, há uma enorme química sexual entre nós. soubemos imediatamente que éramos compatíveis e que havia uma química entre nós. Acredite-se ou não, o amor à primeira vista pode realmente ser uma reação química. Hoje os cientistas acreditam ser possível reagirmos sexualmente a outras pessoas a um nível puramente molecular. E estão empenhados em descobrir a fórmula capaz de produzir magnetismo sexual a partir de um tubo de ensaio. Na verdade, existem já no mercado numerosos produtos que prometem uma boa química sexual. Mas será a existência de uma poção do amor um facto científico ou apenas a tentativa de concretização de um desejo?
Os produtos como este Realm contêm uma versão humana de substâncias misteriosas designadas feromonas, uma espécie de ímãs químicos inodoros que se julgava existirem apenas nos animais. São tão poderosas que, se pegarmos numa feromona de uma traça fêmea e a pulverizarmos num pedaço de cartão, a traça macho tentará copular com o pedaço de cartão. Os machos das traças imperador conseguem detectar uma fêmea a uma distância de 8 km. Os cientistas descobriram que também os humanos emitem feromonas, embora o seu modo de funcionamento ainda não esteja claro. Num laboratório da Universidade do Utah, os cientistas descobriram que o desejo humano pode ser manipulado quimicamente. Na base da nossa cavidade nasal, existe um pequeno corpúsculo chamado órgão vômero nasal, ou OVN. Mas apesar de estar dentro do nosso nariz, não tem nada a ver com o olfato. Julga-se, pelo contrário, que é o órgão de um misterioso sexto sentido. Um quimiorreceptor dedicado exclusivamente à detecção da presença de feromonas químicas inodoras. Não se pode tocar-lhes, não se pode senti-las, não se pode ouvi-las, não se pode vê-las. Os cientistas do Utah descobriram que o OVN está ligado ao hipotálamo, a parte do cérebro que controla o medo, a agressividade, o apetite e também o desejo sexual. E embora a maior parte da investigação em torno das feromonas tenha a ver com o sexo, estas controversas substâncias podem estar relacionadas com outro tipo de comportamentos. Claro que pensamos nas interações românticas entre indivíduos, mas há outras coisas, como por exemplo, o comportamento das multidões. Casos em que os indivíduos de um grupo se comportam de formas que não adotariam noutras circunstâncias e que podem estar relacionados com as feromonas produzidas numa situação de animosidade e que encorajariam outras pessoas desse grupo a manifestarem um comportamento agressivo. Até agora encontramos provas de existência de pelo menos 20 tipos diferentes de feromonas humanas. As feromonas são segregadas por glândulas existentes no nosso tronco e emanadas para o ar. Para descobrir quais os seus efeitos no desejo humano, procede-se à colocação de elétrodos no OVN de uma voluntária. É utilizada uma pequena quantidade de feromonas para estimular o OVN da jovem, enquanto o Dr. Monty Block monitoriza a sua respiração, ritmo cardíaco e ondas cerebrais. Há um abrandamento muito interessante da respiração, uma diminuição da frequência cardíaca e um aumento das ondas alfa. Um aumento das ondas alfa está normalmente relacionado com um estado de relaxamento. E como é que a paciente se sentiu? Passados uns segundos, senti-me relaxada. Respirei fundo e senti-me mais descontraída. É uma sensação agradável. Uma sensação agradável não é o mesmo que sentir desejo sexual. Mas os cientistas apostam que estas sensações estão ligadas. Pode ser algo bastante complexo e não uma feromona afrodisíaca. Talvez esteja mais relacionado com o sentir-nos confortáveis na companhia de uma pessoa, o que é sem dúvida um fator mais importante. Eu sabia. Disse para mim, ora esta, sinto-me estranho. Estou a sentir emoções que nunca tinha sentido. E a minha atração estava centrada na Rosemary. Acho que olhámos um para o outro e soubemos que nos desejávamos. O Realm, o produto à base de feromonas, pretende ser um estimulador que pode ajudar as pessoas a juntarem-se. É bastante plausível que as feromonas desempenhem um papel importante no ritual de acasalamento humano. Será isto verdade? Resolvemos nós próprios montar um teste totalmente não científico. Enviámos 2 solteiros descomprometidos, Laura e Scott, para o meio da multidão que enchia um clube de Los Angeles numa sexta-feira à noite. Quanto a Laura, pouco ou nada acontece. Mas Scott conhece uma mulher e entabula uma conversa animada. Seguidamente, pedimos a Scott e Laura que pusessem o Realm e voltassem ao clube. Na hora seguinte, Laura recebe muito mais atenções. E acaba na pista de dança com vários parceiros.
Entretanto, Scott conhece outra jovem. Mas opta por voltar para junto da que conhecera antes. Ao fim de 1 hora, perguntámos aos nossos solteiros o que tinham achado. Dancei muito mais na segunda hora. Por isso, sim, foi bom. Não sei se foi por causa do produto ou da música. O merengue e a salsa, não sei. Talvez. Mas a segunda hora foi mais divertida. Quanto a Scott, a mulher que estava com ele antes e depois de ter usado o Realm e que não sabia do nosso teste, disse que não notou qualquer diferença. Senti-me atraída por ti antes de pôres o spray. Boa resposta. Muito obrigado. Claro que é possível que as feromonas naturais de Scott já tivessem captado a sua atenção. Se foi assim, tiveram sucesso. Scott e Stephanie combinam um futuro encontro. Talvez o facto de saber que temos feromonas a colaborar connosco nos dê uma confiança acrescida. Mas isso resulta mesmo. Há quem pense que uma poção do amor universal teria o potencial para atrair a pessoa errada. É verdade que podemos receber boas vibrações de uma pessoa que, sob vários aspectos, não seja um bom parceiro para nós. A investigação sobre as feromonas está ainda a dar os primeiros passos, mas por maior que seja a importância das substâncias químicas no processo de atrair uma pessoa, não são elas quem dita a última palavra no amor. Há um complexo processo psicológico envolvido que pode literalmente levar-nos à loucura. O amor desperta nas profundezas do nosso cérebro e, quando tal acontece, os seus efeitos são tão poderosos que se assemelham por vezes a uma forma de loucura clínica. Cambiantes de matéria cinzenta. Scott Craig, com 21 anos, conheceu a sua nova namorada num baile e deixou-se arrebatar por ela. Depois de termos dançado naquela noite, acho que ela estava no meu pensamento 80% do tempo. Não conseguia fazer mais nada. Costumamos dizer que pessoas como o Scott estão doentes de amor. É uma doença comum. Numas férias recentes, Laura Salinas deixou-se encantar por um homem. Ele estava constantemente presente em tudo o que eu fazia. Scott Penza também está bem familiarizado com a sensação. É uma sensação de que estejamos onde estivermos e mesmo que ela não esteja ao pé de nós, estamos juntos. E quando nos apaixonamos desta maneira, o amor adquire literalmente o controle do nosso cérebro. Concentramo-nos nesse indivíduo. E ao longo do dia, essa pessoa invade constantemente o nosso cérebro. Chama-se pensamento intrusivo. Foi constatado que a frequência com que essa pessoa aparece no nosso cérebro pode ocupar até 85% do dia. Mas será isto normal? É, segundo a doutora Fisher, que identificou 3 fases diferentes no desenvolvimento do amor. A primeira chamou amor lascivo, aquele breve mas explosivo clarão de paixão que ocorre no início de uma relação. A fase seguinte é designada por resplandescência, uma excitação profunda caracterizada por um comportamento obsessivo do tipo ficar ao lado do telefone até ele tocar. Basicamente, é uma experiência em que toda a nossa vida gira à volta do desejo de estar com aquela pessoa. Pensamos nessa pessoa, voltamos a pensar nessa pessoa, fazemos tudo o que podemos para estar junto dela. A fase da resplandescência é tão emocionalmente intensa que os psicólogos comparam-na ao estado alterado induzido pelas drogas. E estão a tentar descobrir o que é que confere a estas sensações um poder tão intenso e até mesmo aditivo sobre nós. Orientado pela assistente do laboratório, Scott Craig está a ajudar os cientistas a descobrir o que acontece quando nos apaixonamos. Segundo alguns psicólogos, Scott está a experimentar o equivalente romântico ao efeito das drogas. Está completamente obcecado pela nova namorada e, a julgar pela carta desta, ela sente o mesmo em relação a ele. É então isto que significa ser conquistada? Lenta e pacientemente invades a minha mente. Vou medir a tua cabeça para ter a certeza que os elétrodos ficam no lugar certo. Temos trazido para o laboratório pessoas que estão intensa e loucamente apaixonadas e entrevistamo-las. Fazemos-lhe perguntas acerca da sua experiência, daquilo que desperta ou não as suas emoções.
Vais notar que há sensações que duram mais e outras menos. Continua a girar o botão enquanto a sensação durar. Ligamos a uma série de aparelhos fisiológicos e apresentamos-lhes diversos estímulos, objetos que podem despertar essa sensação intensa. E pedimos-lhes que girem um manípulo para indicar a intensidade ou fraqueza daquilo que estão a sentir. Podes olhar para esta fotografia? Está bem? E agora para o bilhete da peça a que foram assistir. Quando se lhes pede que recordem acontecimentos marcantes com a outra pessoa, isso costuma despoletar sensações muito fortes. E imaginar acontecimentos futuros parece ser algo extremamente poderoso para desencadear essa experiência. Quando dizemos que estamos loucamente apaixonados, estamos mais perto da verdade do que imaginamos. Há estudos que comparam a fase da resplandecência a uma forma de loucura ou insanidade clínica. O Dr. Aaron planeia realizar ressonâncias magnéticas ao cérebro de pessoas em fase de resplandecência para descobrir quais as áreas estimuladas. Ele quer compreender a reação do cérebro ao amor intenso para poder tratar as desordens psicológicas com que parece assemelhar-se, como, por exemplo, a obsessão. O amor é um desejo de estabelecer uma relação íntima com outra pessoa. Se é concretizado, origina felicidade. Se não, cria frustração e raiva. Daquilo que sabemos, o amor não correspondido desorganiza a vida das pessoas e é a principal causa de suicídio. Tanto o amor lascivo como a resplandecência são fases marcadas pela libertação de estimuladores naturais de prazer no interior do cérebro e fazem-nos sentir tão bem que algumas pessoas desenvolvem uma dependência dessa sensação. Todos nós conhecemos pessoas com o chamado síndrome de Playboy. Aquela pessoa que salta de relação em relação e, no momento em que a relação descarrila, parte em busca de um novo parceiro romântico. Os cientistas começam agora a pensar que estas pessoas são, na verdade, drogados do amor. Estão tão viciadas nos estimulantes, na dopamina e na norepinefrina, produzidas pelo cérebro, que precisam dessa exaltação romântica e sem ela não conseguem manter uma ligação com outra pessoa. Nem todas as pessoas ficam viciadas nestes estimulantes naturais do amor, mas, segundo os peritos, 90% de nós experimenta o amor louco, pelo menos uma vez na vida. Era a felicidade total. No momento em que entramos nesse estado de excitação e loucura, tudo o resto, e isto é mesmo verdade, tudo o resto fica mais alegre, mais vibrante. Penso que a sensação de estar loucamente apaixonado é a sensação de que ela não pode fazer nada errado, mesmo que esteja a fazê-lo. E somos levados a acreditar que o amor é simplesmente uma neurose. Quando essa intensidade abranda, deixa de haver aquela paixão, aquela sensação de exaltação. E esse é um ponto de viragem crucial em muitas relações. Pode ocorrer em média entre os 2 e os 4 anos. O romance pode progredir para a fase designada por fase de ligação, um amor profundo e a longo prazo, ou pode perder o ímpeto e morrer. As pessoas tendem a divorciar-se por volta do 4º ano de casamento. E comecei a pensar que talvez isso acontecesse por uma razão particular. Penso que talvez tenhamos desenvolvido essa fisiologia cerebral para nos ligarmos apenas o tempo suficiente para acompanharmos a primeira infância de uma criança. E depois, a menos que o casal tivesse um segundo filho, a ligação entre os dois podia quebrar-se, provocando no animal humano uma irrequietude a que eu chamo a comichão dos 4 anos. Alguns casais começam a viver vidas relativamente separadas, tornam-se sócios um do outro. Às vezes isso é uma coisa positiva, mas não estão intensamente comprometidos um com o outro. Mas os cientistas descobriram uma maneira de manter a chama acesa depois do brilho da resplandecência se desvanecer: a excitação partilhada. E conceberam uma experiência com 3 grupos de casais. Um dos grupos passaria 2 horas por semana a fazer uma atividade de uma lista de atividades excitantes. Outro grupo passaria 2 horas por semana a praticar uma atividade de uma lista de atividades prazenteiras, mas não excitantes ou emocionantes. E um terceiro grupo não faria nada de especial. Ao fim de 10 semanas, o grupo que praticava as atividades excitantes estava significativamente mais feliz do que qualquer um dos outros 2 grupos. De facto, fazer apenas atividades prazenteiras não tinha qualquer vantagem sobre não fazer qualquer atividade.
Ou seja, uma das maneiras de manter a nossa química sexual a funcionar é partilharmos emoções. Mas cada casal tem os seus segredos. As relações precisam de muito mais para além da química sexual. Tenho grandes momentos com a minha mulher, quer aqui, quer quando vamos ao cinema, e partilhamos as pipocas ou o refrigerante. É divertido. Partilhamos um ao outro. Ou quando olhamos para a nossa mulher e dizemos, ela é um borracho. Vamos levar os miúdos à escola, estão lá todas aquelas mães muito bem arranjadas, mas a Joanne sobressai. Para mim, ela destaca-se das outras. Tal como acontece com este marido que via a mulher como um borracho. Os nossos estímulos românticos são frequentemente visuais. Mas quando toca ao amor, todos os nossos sentidos entram em cena. E nada mais importante que sentir a fragrância do romance. O cheiro do amor. Cheirar bem, ou pelo menos não cheirar mal, é imperativo no jogo do amor. Perfumes, colónias, desodorizantes. Os americanos gastam mais de 6 bilhões de dólares por ano para esconder, mascarar, suplementar ou realçar os seus odores naturais. O cheiro é um aspecto muito substancial, se não o mais importante, no despertar do interesse sexual no sexo oposto. Em vez de falarmos em amor à primeira vista, devíamos falar de amor à primeira inspiração. No Centro de Investigação do Olfato e do Gosto, em Chicago, o Dr. Alan Hirsch pôde estabelecer uma ligação direta entre certas fragrâncias e o desejo sexual. Quando falamos de cheiro, estamos a falar de uma verdadeira sensação afetiva, uma sensação emocional. Este cheira-lhe mais a relva, a pizza, a óleo de motor ou a ananás? A maneira mais rápida de induzir uma alteração de emoções, ainda mais rápida do que qualquer outra modalidade sensorial, é através do olfato. Se alguém cheira bem, é porque é bom. Se cheira mal, isso é interpretado como um sinal de que é mau. A fim de descobrir quais os cheiros que ativam a química sexual e aqueles que não o fazem, o Dr. Hirsch testou centenas de homens e mulheres e mais de 400 cheiros diferentes. Gosta ou não deste odor? O Dr. Hirsch monitorizou o fluxo sanguíneo dos órgãos sexuais dos seus voluntários à medida que lhes iam sendo apresentados diferentes aromas. Os resultados foram surpreendentes e parecem indicar que o apetite sexual está intimamente relacionado com a fome. Para os homens, o cheiro mais estimulante era uma combinação de alfazema e tarte de abóbora. O segundo era uma combinação de donuts e alcatruz. E o terceiro era uma combinação de tarte de abóbora e donuts. Embora haja variação de indivíduo para indivíduo, quanto mais velho o homem, maior o entusiasmo com a baunilha. Os sexualmente mais satisfeitos registavam uma excitação maior com morango. Mais surpreendente ainda foi o facto dos aromas a comida suplantarem os perfumes comerciais femininos. Os perfumes aumentaram o fluxo sanguíneo do pênis em 3%, contra os 5% registados com pizza de queijo, os 9% com pipocas e os 40% com alfazema e tarte de abóbora. Na verdade, os homens reagiram com igual grau de estimulação sexual a quase todos os aromas apresentados por Hirsch. As mulheres foram mais seletivas, embora também elas tivessem um aroma preferido surpreendente. O aroma que mais estimulou o desejo sexual feminino foi uma combinação de pastilhas Good and Plenty e pepino, embora as Good and Plenty e o bolo de ananás e nozes também tenham registrado efeitos positivos. Mas as mulheres torceram o nariz a um número razoável de aromas. O cheiro a cerejas teve um efeito muito negativo, e tanto o cheiro a carne grelhada como o cheiro a colónia masculina inibiam a resposta sexual feminina. Na verdade, não há nada de novo nos aromas à base de comida. Se os romanos utilizavam o gengibre, a baunilha e a canela para despertar a paixão sexual, por que razão o pepino e o alcatruz não o fariam? Hirsch está tão convencido de estar na pista certa que registou a patente de várias fragrâncias novas baseadas nos seus estudos. Se estiver num elevador com uma mulher que use demasiado perfume, tenho vontade de vomitar. Mas há certos perfumes que, se for andar pela rua e os sentir, me fazem voltar para trás. As fragrâncias comerciais destinam-se a ocultar os nossos odores naturais. Mas Hirsch acredita que, em última análise, aquilo a que cada um de nós cheira é muito mais importante. Uma das melhores maneiras de determinar a probabilidade de uma relação resultar ou não é saber se um dos membros do casal
acha que o outro cheira mal. I still smell his shirt. Ainda cheiro as camisas dele. I do. I wash his clothes and Quando estou a lavar a roupa, a fazer a cama ou a limpar o quarto, pego na camisa dele e digo, cheira ao Sam. E faço isso muitas vezes. O Doug tem um cheiro que é só dele. a Doug scent. Um cheiro a Doug, A Doug que eu sou scent capaz de that I sentir. notice. Yeah, definitely. Sei que é o cheiro dele e faz-me suspirar e dizer: é o cheiro do meu Doug. Gosto do cheiro da Kim. Não acho que tenha algum cheiro. Não consigo descrevê-lo, mas toda a gente tem o seu próprio cheiro. Quando estou perto dela e sinto o seu cheiro, isso é reconfortante. Mas quais os cheiros que produzem uma boa química sexual? Aparentemente, os opostos atraem-se. Todos nós temos a nossa assinatura odorífica. Todos temos um cheiro. E quando alguém tem um cheiro muito parecido com o nosso, não gostamos dessa pessoa. Porque em termos evolucionários, se os cheiros são muito semelhantes, isso significa que os nossos genes são muito semelhantes e se procriássemos, haveria mais probabilidade de produzirmos uma anormalidade genética. Por isso, tendemos a escolher pessoas com odores diferentes do nosso. Se o cheiro for muito parecido com o nosso, evitamos essas pessoas. Será que se pode realmente farejar um bom companheiro? Lembram-se de Stephanie, a rapariga que Scott começou a namorar depois do nosso teste com o spray de feromonas Realm. Pedimos-lhe que fosse o juiz num teste de cheiros. 4 homens, incluindo Scott, dormiram com t-shirts idênticas durante 2 noites consecutivas. É um cheiro ácido. Smell. Stephanie classificou os cheiros numa escala de 1 a 10. Yeah, fresh. É fresco, 6 ou um 7. Os resultados deste teste parecem dar razão às teorias do Dr. Hirsch. Aquele que classificou em primeiro lugar é o de Scott. Parece que os meus instintos funcionam bem. Mas o cheiro não é apenas julgado com uma simples inspiração. Há uma forma muito mais íntima de apreciarmos o cheiro de outra pessoa. O beijo intensifica a resposta sexual através do cheiro e do gosto. 90% do gosto é, na verdade, transmitido pelo olfato. Através do cheiro, descobre-se o sabor do beijo, ou seja, o cheiro do beijo. E quando nos beijamos, os nossos narizes aproximam-se e podemos analisar a assinatura odorífica do outro. Ou seja, com um beijo pode alargar-se o amor à primeira inspiração para amor ao primeiro sabor. E os casais têm as suas próprias e tortuosas preferências quanto ao sabor dos beijos. As mulheres, tanto casadas como solteiras, queriam que o beijo dos maridos ou dos namorados tivesse um gosto fresco, limpo, tipo pasta de dentes. Os homens casados também queriam que as suas mulheres tivessem um sabor fresco a mentol. Já os homens solteiros preferiam que o beijo das parceiras soubesse a álcool. Isto pode ser justificado por os homens solteiros terem experiências positivas com parceiras anteriores cujo beijo soubesse a álcool. Mas por mais importante que seja tudo isto, a palavra definida na descoberta do verdadeiro amor provém de uma fonte muito para além da percepção e dos sentidos físicos. Uma fonte sobre a qual não temos qualquer controlo. Estará o segredo para uma relação amorosa de sucesso escondida no nosso passado? Amor ao estilo de Pavlov. So listen, if you want to borrow anything, you can. As mensagens que enviamos através da aparência exterior, da linguagem corporal, das feromonas, do gosto e do olfato, são todas elas importantes. Mas para lá das fontes físicas do amor, existe um plano psicológico firmemente implantado que desempenha um papel fundamental na escolha da pessoa por quem nos apaixonamos. Numa noite de sexta-feira, neste clube citadino, existem dezenas de mulheres diferentes, mas para Scott Penza, apenas uma sobressai. O novo objeto do seu amor, Stephanie. O que é que nos leva a concentrar num determinado indivíduo? Scott sente-se como se tivesse andado à procura de uma pessoa como Stephanie há muito tempo. E, de certo modo, andou. Ao longo dos anos tenho vindo a verificar que tenho de facto um arquétipo da mulher ideal na minha cabeça. Parece haver um determinado tipo físico. Uma mulher de aspecto saudável, mas não muito magra. Não me inclino muito para o tipo supermodel. Tenho mais uma tendência para a rapariga que mora ao lado. Scott não é certamente a única pessoa a ter uma imagem mental do companheiro que procura. O mesmo acontece com a maioria de nós. Fixamo-nos em pistas visuais, como a cor do cabelo ou o tamanho dos seios,
uma determinada estatura ou cor de olhos. A escolha parece arbitrária, mas existe um fio condutor comum. Os psicólogos afirmam que começamos a desenvolver as nossas preferências no jogo do acasalamento numa idade muito precoce. Normalmente, aquilo que nos faz escolher a pessoa por quem nos apaixonamos está relacionado com experiências da infância. Na verdade, os cientistas pensam hoje que, algures entre os 5 e os 8 anos de idade, começamos de uma forma inconsciente a construir uma lista das características que procuramos num companheiro. Chama-se isto o nosso mapa do amor. E afirmam que, por volta da adolescência, no início do despertar sexual, este mapa é muito concreto. Por outras palavras, isto quer dizer que o tipo de pessoa por quem provavelmente iremos apaixonar-nos é pré-programado na infância. Até um encontro casual pode afetar a nossa vida amorosa de maneiras que nunca imaginaríamos. Um rapaz de 12, 13 anos está numa pizzaria e a empregada vem entregar-lhe a pizza à mesa, debruça-se, os seus seios ficam expostos e ele tem uma resposta sexual. E para o resto da vida, sempre que está perto de uma pizza, sente-se atraído por alguém. Os mapas do amor não têm apenas a ver com características físicas. Eles orientam-nos também para traços de personalidade específicos. Um bom exemplo de um mapa do amor é a jovem que, por exemplo, cresceu com um pai alcoólico. Durante a infância, habituou-se não só ao álcool, mas à instabilidade que reinava na sua casa. E ao chegar à adolescência, decide que nunca casará com um alcoólico. Mas acaba por apaixonar-se por um artista imprevisível que fica acordado toda a noite, que dança até de madrugada e não consegue manter o emprego que tem durante o dia. Ou seja, no seu mapa de amor inconsciente, ela tem uma lista de características que continuará sempre a procurar. Uma pessoa que corresponde ao nosso ideal atrai automaticamente a nossa atração inconsciente. Mas para chegar à fase do amor, há que acionar outros interruptores psicológicos. Os investigadores chamam estes interruptores vaticinantes do amor e afirmam que alguns deles são cruciais, como por exemplo, o local onde se conhece a outra pessoa. Quanto mais estimulante a situação, maior a probabilidade de estabelecer uma ligação sentimental. Uma vez apaixonei-me durante umas férias exóticas. Julgo que o próprio ambiente de férias terá propiciado o romance. Mas a viagem em si foi também extremamente aventurosa. Um desafio a mim própria. Aqueles casos de amor à primeira vista, ou pelo menos amor no primeiro encontro, acontecem frequentemente quando se conhece a pessoa em condições onde está a acontecer algo intenso ou fisiologicamente estimulante. Na verdade, a investigação feita revelou que quase qualquer cenário que faça o nosso coração bater mais depressa, desde a montanha-russa à pista de dança, é terreno fértil para o nascimento do romance. Fazemos as mesmas coisas. Andamos de bicicleta, jogamos ténis. Agora ela está a tentar aprender a jogar golfe. Estou a ter lições de golfe. A química está dentro de nós. Está lá. É assim que somos feitos. É por isso que temos constantemente pensamentos sobre desejos sexuais, fantasias. Essas coisas estão dentro de nós. E por vezes, para as despertar, as pessoas precisam de um pequeno empurrão. A família que brinca junta permanece junta. É um velho ditado. Mas a verdade é que nos divertimos muito em 41 anos. É verdade. Outro fator é, como diz o velho adágio, a atração dos opostos. Segundo este vaticinante, a diferença é frequentemente um fator de estimulação. Temos uma personalidade artística e o outro científica. Um é reservado e o outro extrovertido. Desde que não se veja a diferença como algo negativo, ela pode de facto ser excitante e apaixonante. Há muitas pessoas que casam com alguém só para esconder uma parte da sua própria personalidade da qual não gostam ou para acentuar uma outra característica de que gostam. Ou seja, podemos ver um académico muito cinzento com uma bomba sexual, por exemplo. Os americanos tendem a casar para satisfazer os seus eus secretos e privados. Esta é uma das razões porque é tão difícil arranjar um par a alguém. Outro indicador para sabermos se encontrarmos a nossa alma gêmea tem a ver com a nossa mãe. O nosso universitário apaixonado, Scott, chegou a esta conclusão sozinho, quando lhe pediram para comparar a namorada com a mãe. Nunca tinha pensado nisto. São ambas mulheres muito confiantes e seguras. Costumo sentir-me atraído por mulheres confiantes e que não precisam que ninguém lhes diga o que devem fazer. Mulheres que tomam a dianteira. Por isso, sim, esse é talvez um aspecto que possa ter inferido da minha mãe. E o mais surpreendente é que isto também é verdade para as mulheres.
Em geral, as características de uma pessoa por quem nos sentimos atraídos têm semelhanças com a relação que tivemos com a nossa mãe. E isto é verdade para homens e mulheres. Outro sinal que pode ajudar a prever o sucesso ou o fracasso é aquilo que as outras pessoas pensam do nosso potencial companheiro. Houve um homem com quem saí durante uns tempos e acerca do qual tive várias amigas a dizerem: francamente, o que é que andas a fazer? Isso fez-me analisar o que estava a fazer. Fez-me duvidar das minhas escolhas e acabei por decidir: não, isto é demais. É demasiado louco. E qual é o último e o mais importante dos indicadores? Descobrir que a outra pessoa gosta de nós. Alguém nos diz, sabes, aquela pessoa gosta de ti. E com frequência as pessoas dizem: nesse momento senti-me invadido por um sentimento fortíssimo. Mas o amor é um sentimento que não tem nada de estático. Vejamos o que aconteceu aos nossos solteiros. Laura Salinas começou a sair com uma pessoa, mas não tem a certeza de qual o futuro dessa relação. Scott Penza e Stephanie saíram juntos durante algumas semanas, mas a química não resultou e Scott voltou à sua busca pela companheira perfeita. E quanto ao nosso universitário apaixonado Scott Craig? Bem, continua vítima do suplício do amor. Como vimos, encontrar uma boa química sexual é um processo muito mais científico do que poderíamos imaginar. Envolve a nossa história pessoal, a nossa química cerebral, as nossas mães, os nossos amigos e todos os nossos sentidos. Mas as descobertas laboratoriais acerca do amor são uma coisa, o mundo real é outra. Os nossos cérebros podem escrever as fórmulas, mas têm de ir ao encontro dos nossos corações. Eu sou John Corbett. Obrigado por verem as Crónicas de Amor. Versão portuguesa via satélite. Estás preparado para desfilar no tapete vermelho? Participa no concurso do Biography Channel e ganha uma viagem a Hollywood. O feliz vencedor e o respectivo acompanhante vão viajar até Los Angeles, onde vão viver como autênticas estrelas. Vais ficar hospedado num hotel da moda. Vais conseguir uma mudança de visual digna do cinema. Vais fazer compras nas lojas da moda com o teu próprio estilista pessoal. Se queres ganhar, vai até www.biographychannel.tv e participa já. Casualidade, sorte e muito talento. Mas, sobretudo, capacidade para editar com êxito 6 discos em 5 anos, com mais de 650 mil exemplares vendidos, mais de 1.200.000 espectadores em cerca de 240 concertos e uma longa lista de prémios. Descubra os rapazes maus do bairro neste espaço do Biography Channel. El Canto del Loco, no Biography Channel. Y ha sido su madre que quería que entrara. Ela é a recordista mundial da maratona e considerada por muitos como uma das maiores corredoras de fundo da história moderna. Falamos da inglesa Paula Radcliffe. Embora Paula seja a maior corredora de fundo da Inglaterra, parece estar destinada a ser lembrada pelas medalhas que lhe fugiram. Mas o presente e o futuro da rainha das corredoras de fundo da Inglaterra não podia afigurar-se mais brilhante depois do sucesso do ano de 2002. Depois de se ter visto livre do rótulo de eterna candidata ao ouro, ao vencer a prova de 5.000 metros nos Jogos da Commonwealth, só o céu é o limite para a recém-detentora do recorde mundial da maratona e campeã europeia dos 10.000 metros. Radcliffe demonstrou uma determinação e energia inabaláveis ao conseguir o tempo de 2 horas e 17 minutos e 18 segundos na maratona de Chicago. Apenas 2 meses depois de ter batido as suas rivais e o velho recorde europeu estabelecido por Ingrid Christiansen, em Munique.
Derrotas como as de Edmonton são agora uma memória distante. Os desires à beira da vitória, que durante tantos anos pareceram definir a corrida de Radcliffe, inspiraram agora uma profunda modificação nesta atleta de classe mundial. Entre 98 e 2001, Radcliffe estabeleceu 4 recordes britânicos nos 5.000 metros e nos 10.000 metros, 2 nos 3.000 metros e 2 na meia maratona. Conquistou o título mundial da meia maratona em 2000 e 2001 e foi coroada campeã de corta-mato nos 2 últimos anos. Nos Campeonatos do Mundo de Sevilha, em 99, conquistou um séquito de admiradores ao forçar o ritmo da corrida dos 10.000 metros sob um calor abrasador. Contudo, segundo o ritual que viria a tornar-se habitual, Paula foi ultrapassada na última volta pela etíope Getty Wami e teve de contentar-se com a medalha de prata. Um ano depois, a sua tática de liderar sempre as corridas voltou a entusiasmar o público das Olimpíadas de Sydney, até ser ultrapassada por 3 atletas africanas e terminar em 4º lugar. Na época, os recordes de Inglaterra e da Commonwealth, por ela batidos em Munique, foram fraca consolação. Contudo, desde os infelizes reveses do ano anterior, Paula não voltou a falhar. Um programa de treino especialmente concebido para ela pelo diretor da Comissão de Desempenho em Atletismo, Max Jones, já começou a dar frutos espetaculares. Bom, the female athlete of the year is Paula Radcliffe. Paula Radcliffe from Great Britain. Graças a um treino de inverno em climas quentes e a um programa de corridas mais suave, a atleta nascida em Cheshire pareceu desabrochar em 2002, conservando o seu recorde mundial da meia maratona e de corta-mato. Mas a sua nova capacidade de resistência tornou-se evidente quando Paula venceu a Maratona de Londres com o segundo melhor tempo de sempre, pulverizando os recordes ingleses e europeu. Lentamente, Paula deixava de ser a eterna segunda para chegar à primeira. 6 meses depois, com a cabeça balançando erraticamente como é seu estilo, Paula bateu por 89 segundos o anterior recorde da maratona pertencente a Catherine Ndreba, em Chicago. Paula não é a única atleta de classe mundial da sua família. A sua tia-avó, Charlotte Radcliffe, ganhou uma medalha de prata olímpica nos 4 por 100 metros estilos em 1920. E o seu marido e companheiro de treino, Gary Love, é também um corredor de fundo. Deixando para trás algumas das suas infelizes exibições, Paula está a chegar ao auge da sua carreira e a começar a dar provas daquilo que faz melhor do que qualquer outra mulher no mundo: correr quilómetro após quilómetro com a precisão de um metrónomo. Existe um lugar onde um olhar conta toda uma história. Onde um simples gesto pode chegar-lhe ao fundo do coração. Onde o simples som de uma voz pode mudar toda a sua percepção. Existe um lugar repleto de vida, onde há pessoas que vale a pena conhecer. Um lugar onde há histórias que vale a pena escutar. Biography Channel. Assistimos a sessões fotográficas, introduzimos-nos nos bastidores, estamos junto da passarela, vemo-los vestirem-se, maquilharem-se, enquanto nos contam os seus segredos. Pela mão dos fotógrafos, desenhadores, cabeleireiros e modelos mais importantes do planeta, introduzimos-lo no mundo da moda e aproximamo-lo das últimas tendências. Modelos no Biography Channel. Catalogado como homem de grande êxito. É uma pessoa sem quaisquer dúvidas sobre o seu potencial. Amante da autopromoção e criador de um dos maiores impérios dos Estados Unidos da América. Passado algum tempo, as pessoas ficam famosas por serem famosas e foi isso que ele fez com as suas propriedades. Donald Trump é a melhor definição do sonho americano. Tem 1,80 m, mas o seu ego é do tamanho do mundo. No Biography Channel, descobrimos a sua vida. Donald Trump, no Biography Channel.
Embora já tenha nascido famosa, Stella McCartney lutou furiosamente durante toda a sua vida para se tornar independente. Com o ex-Beatle Sir Paul McCartney e a sua esposa Linda como pais, não admira que se tenha esforçado por ser uma personalidade independente. Uma criadora de moda de importância significativa, tem trabalhado bastante e conseguiu ser também ela famosa por alguma coisa. Abriu lojas em ambos os lados do Atlântico e cria roupa para celebridades como Liv Tyler e Naomi Campbell. Batizada de Stella Steele pelo mundo da moda, está constantemente ocupada. Abriu a sua primeira loja em Nova Iorque em 2002, seguindo-se uma outra em Londres um ano mais tarde. As suas criações têm agradado tanto a críticos como a clientes e já se estreou no mundo dos perfumes com Stella, um sucesso de vendas. Stella nasceu em 1971 e foi influenciada pelo espírito livre da sua mãe. Começou a interessar-se pela moda ainda muito jovem. Com 15 anos de idade, trabalhou na primeira coleção de moda de Christian Lacroix. No Central St. Martin's College, tirou o curso de arte e design e foi logo aí que demonstrou o seu enorme talento. A coleção que criou como trabalho de final de curso teve tanto sucesso que foi logo comprada pela Tokyo em Londres. Não demorou muito tempo para que celebridades como Kate Moss, Patsy Kensit e Meg Matthews começassem a usar as suas criações. O pai, o famoso Paul McCartney, Sir, juntamente com John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, haviam mudado o mundo da música com a formação dos Beatles, a maior banda de rock do século XX. Ao longo das 3 décadas que se seguiram, primeiro com os Wings e depois como artista a solo, Paul continuou a quebrar barreiras e a influenciar os sons da música por todo o globo. O seu segundo casamento com Heather Mills foi um sumptuoso evento que reuniu mais de 300 pessoas, entre amigos e família, numa propriedade de 40 hectares na minúscula aldeia de Glasgow. Com helicópteros dos mídia a tentarem apanhar alguma coisa, a cerimónia foi realizada entre as paredes do castelo. O vestido de noiva de Heather foi confeccionado com a ajuda de 2 criadores de Londres, deixando de fora a sua futura enteada, Stella. O nome McCartney tem sido mais um fardo do que um luxo para Stella. A sua luta contínua pela independência tornou-a um ser humano forte e talentoso. Com amigos fiéis como Madonna, Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz ao seu lado, a jovem criadora conseguiu vencer no mundo da moda. Em 1997, a casa de moda parisiense Chloé ofereceu a Stella o lugar de diretora de moda. Muitos viram esse passo como uma manobra publicitária, tentando aproveitar a herança familiar, mas mais uma vez Stella desafiou todas as expectativas. As suas criações arrojadas e divertidas tornaram-se o estilo de todas as jovens da cidade. Os seus amigos e clientes seguiram-na com lealdade e, embora o seu nome tenha de facto feito bastante publicidade à casa, também havia substância por trás de tanta conversa. Tanto a imprensa como os clientes adoraram as suas criações e as vendas aumentaram em cerca de 500%. Com o prémio de criadora do ano da VH1 Vogue Fashion and Music 2000 nas mãos, Stella deixou a Chloé em 2001 para dar início à sua própria marca no império, já em franca expansão, da Gucci. Isso permitiu-lhe controlar não só os designs, como também os materiais que usava. Embora muitos tenham previsto que ocuparia o lugar de Tom Ford, Stella optou por lançar a sua própria marca de sucesso. Armani e Yves Saint Laurent seriam para esquecer. Stella McCartney era a nova cara da moda e conseguiu fazê-lo sozinha e com estilo. Deslumbraram o mundo com as suas canções e encheram estádios. Conquistaram o planeta competindo, ganhando e perdendo. São as vidas dos grandes ícones da música e do desporto. Ídolos no Biography Channel. Tudo o que Edith Piaf fez foi com paixão. Cantar, amar, viver e morrer. Ela era uma criatura tão pequena. Como é que uma voz tão grande saía de uma pessoa tão pequena? Ela respeitava as letras e a música. Ela entregava-se completamente à canção.
Uma palavra-chave para falar de Piaf é a palavra amor. Ela precisava de amor como um combustível. Ela era um vulcão em constante erupção. A sua voz